Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Uma alegria grande poder mais uma vez, ao vivo, conversar com vocês aqui pelo Instagram e também retransmitindo a todas as nossas outras redes sociais. Agradecer a todos que estão aderindo aqui, comentando, deixando um salve. Alô, pessoal, boa noite. Hoje uma transmissão muito especial. Vai estar comigo aqui conversando o ator Zé de Abreu, que é um ativista político importante, além de ser um ator, é claro, conhecido em todo o nosso país e no mundo. Zé de Abreu está na Nova Zelândia, está em férias, viajando, mas vai conversar com a gente aqui sobre o momento que passa o Brasil, experiência de enfrentamento que ele está vendo também lá na Nova Zelândia. Nós vamos, é claro, acompanhar aqui os comentários de vocês, acompanhar as manifestações. Já peço aqui que todo mundo, além de comentar, curtir, faça o compartilhamento dessa transmissão. Quando vocês clicam aí nesse aviãozinho do Instagram, vocês podem mandar essa transmissão ao vivo para muita e muita gente. Eu vou aguardar um pouquinho aqui. O Zé de Abreu está com uma diferença aí de fuso horário, acho que de 12 ou 14 horas de diferença. Espero que esteja tudo ok lá para a gente poder conversar. Eu vou procurar ele aqui já nos meus contatos para ver se eu consigo adicionar ele para ele participar com a gente ao vivo aqui. Então eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, mas desde já é uma alegria poder ter a companhia de vocês. Estou aguardando um pouquinho aqui, né, até que o Zé de Abreu faça o contato. Hoje a gente teve aí o feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. Queria saber como é que foi para vocês o dia. Para mim foi um dia de trabalho. Tivemos uma reunião da nossa bancada de deputados federais, com o ex-presidente Lula, com o Fernando Haddad, com as nossas lideranças. Debatemos, é claro, o enfrentamento do coronavírus. Vamos, na quarta-feira, amanhã, retomar a semana com força total para avançar nas leis que nós temos aprovado, que obrigam o governo a fazer aquilo que é a sua obrigação, mas que, infelizmente, não tem sido feito, pessoal. Nós estamos insistindo nas ações para que a renda básica emergencial chegue para todo mundo que necessita. Infelizmente, ainda não chegou. Vamos continuar insistindo para dar respaldo financeiro aos estados e municípios, que é quem de fato está prestando os serviços na área da saúde, minimamente atendendo o nosso povo. Vamos tentar avançar amanhã, pessoal, quarta-feira, quinta e sexta, também na agenda de leis que obriguem o governo a socorrer as empresas, a apoiar financeiramente os pequenos, os médios negócios do campo e da cidade. Se depender de Bolsonaro e Paulo Guedes, vocês sabem, só os grandes, só os milionários, os bilionários, os banqueiros vão ter apoio ou estão tendo apoio financeiro do governo. Eu vou tentar mais uma vez aqui, ainda não consegui visualizar aqui o Zé de Abreu na nossa transmissão. Vou pedir para a Angélica, que é da nossa equipe, que está acompanhando, que nos auxilia aqui no contato, na conexão, para que a gente possa. Como eu falava para vocês, nós tivemos hoje uma reunião importante, uma reunião onde estava presente o ex-presidente Lula, o Fernando Haddad, a nossa bancada de deputados e senadores. Mais uma vez, ficou estabelecido também que será intensificadas as ações em relação ao fora Bolsonaro. População brasileira, em grande parte, as lideranças, aqueles que estão atuando na área da saúde, os profissionais de saúde, ninguém mais aguenta. O Zé de Abreu já está conectando aqui com a gente. Pedir para vocês aguardarem mais um pouquinho. O que eu faço? Mas é um prazer. Ô Zé, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Espera aí, eu estou trocando tranquilo, aqui. Tranquilo. Estou conversando com o pessoal aqui, o pessoal já está comentando, já está acompanhando. Não, só para tirar o... Está bastante grande. E é uma honra ter você aqui conosco.
Obrigado, Zeca. Só um pouquinho aqui. Eu não sei como é que faz. Eu nunca fiz uma live Já no tá, meu negócio, já, é Twitter. Sabe como é que é, já né? tá ao vivo, viu? Já tá na tela, a imagem Eu tá sei, boa. mas eu não consigo fazer essa desgraça. Eu não gosto de Instagram, não consigo fazer. Como é que eu vou botar o meu iPad em pé com o fio embaixo carregando? Eu Não, vou, não existe como. eu vou te mandar uma foto depois pra você ver a Eu acho que eu vou gambiarra que eu ficar fiz assim, ó. para Vou ficar colocar o assim. meu, para colocar o meu iPhone aqui. Foi difícil, viu? Eu fiz uma Não, gambiarra. o problema é que eu tô com o carregador embaixo e eu não consigo ele botar ele em pé. Deixa ele na vertical e você olha ele de cima Deixa eu para ver, baixo. peraí. Não, Aí, é que tá difícil, mano. Tô tontinho aqui. Meu negócio é Twitter, tu sabe, né? faça com calma aí que eu vou conversando com o pessoal. Mandar um abraço aí a Não, tá bom. Mariana, Deixa eu mandar um ver como é que eu. abraço a Vilma, tá com a gente também a Lília, o Jefferson. Deixa Muito quieto, bom, tá pessoal. com. Pedir para vocês seguirem aí comentando. Hoje é uma noite especial aí, né? Junto com o ator Zé de Abreu, que além de um grande ator, é um militante político, é um ativista político. Não sei se vocês sabem, né? O Zé de Abreu nasceu no interior de São Paulo, na década de 40, veio com 14 anos para a capital São Paulo, né? Foi do movimento estudantil, lutou contra a ditadura. Essa é a história do Zé de Abreu que talvez nem todos conheçam, né? O Zé de Abreu foi preso num dos congressos da UNE em 67, 68, foi perseguido pelo regime militar, foi exilado fora do Brasil, na Europa, voltou para cá no início da década de 70 e teve um papel importante aí na luta, né, contra a ditadura e na redemocratização do nosso país. Eu vou aguardar um pouquinho mais aqui, ele está com um probleminha lá com o iPad dele, com os cabos, mas daqui a pouquinho ele vai estar com a gente aqui ao vivo, né, nessa transmissão. Nós vamos, é claro, falar sobre o Brasil, sobre o enfrentamento do coronavírus, vamos falar dessas iniciativas autoritárias, né, de Bolsonaro, estimulando, né, os pedidos de intervenção militar, de volta da ditadura, uma coisa tão insana, né, tão sem precedente, mas que não dá para passar batido, cabe sempre o nosso repúdio, e é claro que a gente conta e espera com a participação aí de todos vocês nos movimentos que a gente está tendo que executar, né, a favor da democracia, a favor da liberdade, né? Eu também tô com dificuldade aqui, pessoal. Eu estou fazendo com o meu iPhone. O Zé de Abreu está conectando aqui com a gente. Ele está na Nova Zelândia, está fora do Brasil. Imagino eu que está sem condições de voltar em razão do coronavírus, do fechamento das fronteiras. Eu estou com o meu celular aqui numa gambiarra, porque eu sou acostumado a fazer pelo Facebook, pelo Twitter, né? Nas outras redes a gente usa o celular na horizontal. E aqui no Instagram tem que ser na vertical, e para manter o iPhone, que se ele está com dificuldade lá com o iPad dele, imagina eu com o meu iPhone aqui, que é bem menor. Então, se ele cair aqui das minhas mãos, vocês não se assustem aí, porque eu estou com uma gambiarra aqui para poder manter ele funcionando. Zé de Abreu está pedindo aqui para conectar. Eu acho que daqui a pouquinho aqui ele vai estar com a gente. Tô aqui. Ô Zé, você perdeu... Eu tô de iPhone também, eu fui com o iPad, mas foi pior. Meu É porque celular essa acabou desgraça desse Instagram, o Instagram não deixa você virar, não deixa você botar o contrário. Eu queria botar o carregador por cima, mas o Instagram não vira. É o Eu único não sei se aplicativo que não vira. Eu não sei se Ele você não pegou... vira nem no iPhone, nem no iPad. O meu celular acabou de cair no chão aqui. Eu estou numa gambiarra aqui, mas vamos Minha lá. mulher tá botando em cima de um monte de maçã para ver se ele fica em pé com o fio para baixo. Vai dar tudo certo. Zé de Abreu, Tá. obrigado pela presença. Uma alegria Valeu, grande Zé. ter você aqui nas nossas redes sociais. Eu estava contando um pouquinho da sua história, viu, Zé de Abreu? Quando você veio do interior de São Paulo para a capital São Paulo, relembrando aqui que você estava no movimento estudantil, foi preso em 67, 68, foi exilado, voltou para o Brasil
na década de 70, e além de um grande ator hoje, é um ativista, né, nas redes sociais, é um ativista político. Virou, meu sapo. Você virou admiração, Zé Dirceu, aonde? Muito grande. Mandar um abraço aqui ao José Roberto, que está acompanhando a gente. Está com a gente também a Jô, obrigado aí pela audiência. A Marlisa, a Tati, o Ricardo, muita gente aqui acompanhando. Zé, conta pra gente um pouquinho onde você está, que tipo de notícia a gente pode ter aí, como é que tá para você sendo enfrentar, né, isolamento social, coronavírus. Fala um pouco com nossos internautas. Eu estou em Auckland, que é uma das maiores, a maior cidade da Nova Zelândia, não é a capital, que é Wellington, mas é a cidade maior, tem 1,5 milhão de habitantes. Nova Zelândia tem por volta de 5 milhões de habitantes. Eu estou aqui já há quase 3 meses. A gente veio para cá para fazer curso de inglês, eu e minha mulher, para aperfeiçoar a nossa língua. E chegamos aqui, adoramos Auckland. É engraçado isso, eu não sou a primeira pessoa que, quando chega no aeroporto de Auckland, você sente uma energia muito boa, sabe, Zeca? Bacana, eu não conheço Nova Zelândia. A primeira semana em Auckland, que a gente conheceu os brasileiros, eles levaram a gente para sair, para ir para barzinho, para conhecer parques e tal. Eu postei no Twitter que a liberdade aqui é uma coisa tão sensível. Você sente tanto a liberdade que a impressão que você pode pegar na mão, sabe? Eu fui em algumas festas, teve uma festa gay aqui, era a Gay Pride Week, e teve uma festa gay num parque com a presença da primeira-ministra, óbvio. Olha. Ela é super legal. Daqui a pouco a gente fala sobre ela, Jacinda. E eu senti uma cidade uma energia muito boa, sabe? Todo mundo se veste como quer. As pessoas andam de pijama na rua, se quiser. Muita gente anda descalço na rua. Sabe essa coisa, essa confrontação com o certo e o errado? Imagina você estar num shoppingzinho, aí você vê um casal de pijamas e descalço. Fazendo... Eu senti essa coisa da liberdade muito próxima de mim. Outro dia eu postei isso num grupo de brasileiros democratas que vivem aqui, e uma das meninas do grupo falou: olha, Zé, que engraçado, minha mãe sentiu a mesma coisa no aeroporto. Uma energia boa, bacana. Sabe? É um paísinho muito legal. Pequeno, não tão pequeno, do tamanho da Inglaterra, né? Pequeno se você pensar no tamanho do Brasil. Ou da Austrália, que fica aqui do lado. Como tem sido aí? Um outro país, um enfrentamento bom. Vírus, isolamento social. Tem mortes, tem muitos casos. Como é que o governo está agindo? Não. Muito mais que isolamento social. Eu não entendo. Aí no Brasil, o Dória, que está tendo um comportamento exemplar no combate ao... Ele fala em 70%. Aqui não se fala em 70%, aqui se fala em 100%. 100%. Todo mundo dentro. Não é quarentena, é lockdown. Fechou tudo. Só tem aberto supermercado, a lojinha da esquina que vende mantimento e farmácia. Não há ninguém sai de casa. Você só pode sair na tua quadra para dar uma caminhada, tal, com crianças, velhinhos, 2 metros no mínimo de distância. Todo mundo obedeceu, todo mundo está em casa. Já faz 3 semanas do nível 4, né, que é o lockdown, mas antes teve um tempo em nível 3, eu não me lembro muito bem quanto foi. O nível 3 é só o grupo de risco que fica em casa e todo mundo fica em alerta, né? O nível 4 é lockdown. Aí qual o número de infectados aí, mais ou menos, o número de mortes? É muito grande? Ontem foram 5 infectados. Até hoje tem... Poxa, eu não sei exatamente o número total de infectados, 1000 e poucos. Morreram 20 pessoas e ontem teve 5 infectados. Quer dizer, depois eu posto a curva. Há 2 semanas tivemos 80 infectados, foi o limite máximo. Aí caiu para 40, caiu para 20, 14, aí o outro dia veio 19, outro dia veio 8, ontem foram 5, apenas 5.
Países hospitalizados. estão com poucos casos, comparado com o Brasil, com outros países da Europa, mas com uma política de isolamento que protege Radical. isolamento. Radical. É a única mesmo. maneira, Zeca. É a O que única está maneira. chegando, Zé de Abreu, de notícia, você deve estar acompanhando, né, do Brasil. A gente está aqui muito preocupado, o Bolsonaro com as suas insanidades, né, estimulando as aglomerações, estimulando a volta da ditadura, intervenção militar. Mostra um pouco aí da sua percepção, apesar da distância. Não existe mais distância. Eu vejo todos os jornais, eu leio os jornais brasileiros diariamente, eu assisto os principais jornais da TV, através da internet, e acompanho, estou muito preocupado. Espero que nós estejamos errados, mas é duro, né? Você lutar contra a ciência. Quer dizer, aqui eu tive a prova viva de que a ciência está certa. Quer dizer, o lockdown, você ficar em casa, realmente, aqui você vê a prova, é impressionante. A curva está subindo assim, de repente, deu lockdown e estatizou. E está caindo. Quer dizer, não há comparação, mas imagine o seguinte, se aqui tem 5 milhões de habitantes, se aí tem 209, nós temos 5 para 5 milhões, seria ter aí no Brasil 209 infectados num dia. Nós temos 209 milhões aí no Brasil. Isso aí eu costumo falar, né? Eu saí do Brasil há 6 anos, mas o Brasil não sai de mim. Há 6 anos eu resolvi. Hoje o Stisser publicou uma entrevista que ele fez comigo no final de Avenida Brasil, em 2012. Eu já dizia do meu desejo de sair do Brasil. Não é porque da outra vez que eu saí, Zé, foi uma barra muito pesada. Eu não saí bem porque eu quis. Dessa vez eu saí porque eu quis. Para conhecer outros mundos, conhecer outros valores, entendeu? Ampliar meu conhecimento de mundo. Eu morei um ano em Paris, morei um ano na Grécia, passei uma temporada longa em Los Angeles. Agora, depois de uma viagem de volta ao mundo com a minha companheira, eu resolvi parar por aqui e estou ficando. O meu visto, eu ia entrar com pedido de visto de residente, mas imediatamente, quando deu o lockdown, eu recebi um e-mail do Departamento de Imigração dizendo que nosso visto estava prorrogado automaticamente até o final de setembro. Outra coisa, ela fechou as fronteiras aqui muito logo no começo. Ela fechou as fronteiras aqui. Não parou de vir avião. Mas todo mundo que vinha tinha que ficar 14 dias em quarentena. Todo mundo que chegava. É um país que tem... Depois, né, que o primeiro caso do Brasil antecedeu ao Carnaval. No Carnaval, todos nós sabemos a quantidade de turistas que estavam aqui pelo Brasil em todos os cantos. E aí, após o Carnaval, a gente teve aí... O Zeca, pela experiência que eu estou tendo aqui, que eu estou acompanhando pelo mundo, por acaso, as mulheres são as melhores administradoras dessa pandemia. Você vê que as mulheres que são estadistas, estão no poder, a começar da Angela Merkel até chegar aqui na Nova Zelândia... A Alemanha tem muitos casos, mas não tem tantos mortos, né? Pois é, as mulheres têm uma sensibilidade maior, eu acho que eu acho que as mulheres preservam mais a vida do que a economia, né? Os governos machos, com aquela falta de sensibilidade que nós, homens, temos, a gente se preocupa com outro tipo de coisa, né? A mulher tem instinto materno, instinto de proteção. E, olha, é um barato, ela vem todo dia. Não é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde também vem. Aliás, o ministro da Saúde teve um caso engraçado. Ele fez uma besteira aqui. Ele foi para a praia e foi rebaixado de ministro para diretor-geral. Porque ele deu uma pisadinha na bola, né? Mas ela vai quase todo dia na televisão. Ela fala com todo mundo, ela fala com o povo. Ela falou do coelhinho de Páscoa, que não ia aparecer esse ano porque ele estava trabalhando em atividade essencial. Ela fez joguinho com crianças. Ela foi DJ. Ela foi a primeira mulher cujo companheiro... Ela não é casada com o pai do filho. E ele foi para a ONU, ele foi para Nova York e levava o filho para ela amamentar. Ela amamentava o filho lá na ONU. Quando houve aqui em Christchurch aquele ato terrorismo, ela agiu de uma maneira assim absolutamente
nova em relação ao terrorismo. Ninguém sabe quem é o cara. Não houve... Ela não aceitou incriminar os árabes daqui. Ela foi visitar a comunidade árabe, prestou solidariedade. Uma pessoa louca no mundo árabe não quer dizer que todos os árabes são ruins. Ela botou uma roupa, um véu na cabeça, foi visitar, saiu no mundo inteiro isso. E agora ela está sendo considerada, acho que foi capa da Time, ela está sendo considerada uma das pessoas mais inteligentes e mais... com maior poder de entender essa pandemia. É uma sorte, agradeço muito a minha mulher, a Carol, de ter me trazido para aqui, porque a ideia foi dela. Pois é, nós estamos aqui no Brasil, enfrentando o Bolsonaro. Eu quero mandar um abraço, que tem muita gente comentando. Eu agradeço a todos que estão comentando. A gente vai tentar ler alguns comentários daqui a pouco. Eu preciso dar 2 abraços especiais para você, José de Abreu. Um é da minha mãe, Clara Becker. Claro, queria perguntar por ela, como é que ela está. Acabou de falar da Avenida Brasil, né? Estou imaginando que foi sua última novela aqui na Globo, antes de você sair do país, né? E está reprisando aqui. Então ela está assistindo, daí ela falou, ó, fala para o Zé de Abreu que eu estou aqui, né, assistindo aqui a reprise da Avenida Brasil. E quero mandar um abraço para ele, a Clara Becker, que é minha mãe. Eu estou no Paraná. A primeira coisa que eu ia perguntar é como é que ela está. Se ela está de quarentena, está se cuidando, que a gente entrou em grupo de risco pela primeira vez na minha vida. Ela está aqui, está isolada. Minha mãe tem 79 anos, né? Eu moro com ela aqui no interior do Paraná, em Cruzeiro do Oeste. Ela gosta de sair muito, gosta de viajar, tem ainda a empresa dela. Eu tenho que dizer de vez em quando aqui, esconder o controle, viu, do portão, tirar a chave do portão, porque senão ela vai para a rua. Mas ela fez uma ação bacana, Zé de Abreu, eu ajudei ela, a gente está financiando, né, a produção e a distribuição de máscaras. Nem isso o Bolsonaro conseguiu dar conta. Não tem máscaras, não tem material de proteção individual, e aí está pipocando ação solidária para todo lado. Minha mãe é uma costureira das boas, tem uma pequena indústria aqui no interior do Paraná, e a gente está produzindo e distribuindo. Não é uma quantidade. Quando você nasceu, ela tinha uma loja. Ela tem até hoje, já está com quase 50 anos aí de confecção. E eu quero trazer, é claro, Zé, ele até queria participar junto, mas infelizmente no Instagram não dá para ter mais que 2 pessoas. Um abraço do meu pai, que é seu amigo, né, o José Dirceu, né, que queria participar com a gente, mas não podendo participar, mandou uma mensagem, falou que está com saudade de você. Também, por uma amizade de mais de 50 anos. Você sabe quem foi teu pai e o Omar Laíno, o companheiro do teu pai, e Eduardo Bonumar? A gente acabou... Eles que me fizeram fazer teatro, né? Ah, é? No primeiro dia de aula... O centro acadêmico foi dar as boas-vindas aos calouros. Eu era calouro do seu pai, do Eduardo Bonumar, do Omar Laíno. E quando terminou o papo ali com os calouros, o Omar e o Eduardo Bonumar iam para o teatro, para o Tuca, que era ali do lado, na Católica. E teu pai, vai lá ver, tal, papapá, me entusiasmando. Aí eu fui. Quando eu vi aquela coisa linda, um ensaio de, sei lá, 40 atores, estudantes e tal, eu fiquei encantado com aquilo. Me convidaram para entrar, para ajudar na administração, e eu nunca mais parei. Isso foi em 1967. 50 aí? Quantos anos? 55 anos? Faz já um bom tempo. Um bom tempo. Mas vocês têm muita história aí para contar. Ele está se adaptando também a esse momento, está fazendo muita transmissão ao vivo, muita live, muita entrevista, debate. Está sendo um período novo para ele. Ele tem ainda um pouco de dificuldade, mas está se adaptando aí aos iPhones, aos iPads, aos celulares. Talvez eu seja um dos primeiros da minha geração a ter entrado. Eu sempre fui muito curioso. Eu entrei na internet, eu fui um dos primeiros não cientistas a ter um código para entrar na internet, ainda no tempo que era só governamental, só para universidades e tal. Eu montei muito computador, eu fui um grande incentivador para que as pessoas, meus colegas, tivessem um computador, começassem a entrar na internet. Eu lembro de um colega que falou, eu não gosto disso. Eu falei, olha, daqui a uns anos, você falar que não gosta de internet, é como você dizer hoje que não gosta de geladeira ou não gosta de liquidificador. Não tem como. Hoje eu vejo esses meus colegas todos na internet,
eu lembro de como foi difícil abrir a cabeça para uma Bacana. nova maneira. Você me fez lembrar de uma história da minha vida, né? Eu, em 88, eu tinha 10 anos e eu ganhei um computador. E aí eu descobri que era o primeiro computador da cidade toda. Minha cidade é pequena, Cruzeiro do Oeste tem 20 mil habitantes, naquela época talvez tinha até um pouco menos. E aí ficou na minha memória que as pessoas vinham em casa, batiam palmas, às vezes eram conhecidos, às vezes não eram, pediam para minha mãe para ver o computador. As pessoas queriam olhar o computador, queriam ver ele de perto, né? Para ver que máquina que era essa. Eu também, né, comecei criança, né, adolescente, me formei em ciência da computação, tive uma pequena empresa durante 7 anos, até que o povo da minha cidade quis que eu fosse prefeito em 2004, né? E aí eu abandonei a vida empresarial e me dediquei exclusivamente à vida pública e estou agora no meu 3º mandato aí de deputado federal. Nós estamos aqui enfrentando, Zé, 2 vírus, né? O Covid, né? A pandemia do coronavírus, com impactos na saúde, na economia. E o verme, né? O e vírus estamos e o verme. enfrentando o bolsovírus, que o Haddad batizou de verme agora, essa semana, né? O que a gente pode pensar, falar? Divide aí com o povo aí a sua indignação um pouco aí. Tem muita gente querendo te ouvir. Bom, tá difícil a coisa aí, né? Porque realmente é muito louco essa história, né? De bater de frente com a ciência, né? Tinham 4 no mundo, agora acho que só tem 3. Os 3 países que votaram ontem contra a Organização Mundial da Saúde, né? Os Estados Unidos, a Hungria e o Brasil. São os 3. E o Brasil, nos primeiros dias, eu estava muitíssimo preocupado com o que pode acontecer nas comunidades onde não tem água, as pessoas não vão conseguir ficar lavando mão, moram muitas pessoas no mesmo cômodo. Conheço algumas favelas do Brasil e eu sei que esse tipo de quarentena dentro de uma favela não é uma coisa assim tão fácil de se fazer, né? É muito difícil, as casas são todas grudadas, não tem a possibilidade do vírus se propagar é muito grande. A única esperança nossa, embora no fundo eu não acredite, mas eu quero acreditar, é aquela velha máxima de que Deus é brasileiro e que Deus consiga, como brasileiro, dar uma soprada divina e mandar o vírus embora. É a nossa única esperança. Porque, imagine, hoje eu vi uma pessoa que foi vítima, um bolsonarista, um elemento que fazia passeatas e tal, e ele está dizendo que o Bolsonaro enganou ele, que ele sofreu muito, quase morreu, e ele fala isso. Eu não fiz quarentena por quê? Porque o povo brasileiro está em dúvida, não sabe quem obedecer. Se obedece à Organização Mundial de Saúde, se obedece o ex-ministro da Saúde brasileiro, ou se obedece a essa cavalgadura que se apossou do poder a partir de um golpe branco, né, dado pelo bandido Sérgio Moro, que tirou o Lula da disputa e ganhou como prêmio pela sua traição à pátria o cargo de ministro da Justiça. Quer dizer, é uma coisa tão óbvia, né, que não dá. As pessoas perguntam como que o brasileiro elegeu o Bolsonaro. Claro, ele elegeu porque foi um golpe branco. Foi um golpe branco feito dentro do lawfare, da nova linha internacional da política da extrema-direita, que não tem mais essa de pega em arma, porque o mundo hoje já não aceita mais aquele tipo de golpe rústico, né, que os Estados Unidos deram nos anos 60 em toda a América Latina. Então, o golpe hoje é muito mais técnico, né, um golpe mais politicamente mais palatável, né? Então, o Sérgio Moro, Dallagnol e aquela Caterva e aquela canalha toda que foi revelado pela Farsa Jato, né, pelo Vaza Jato, e a gente descobriu com provas o que a gente já sabia. É uma nova maneira de se dar um golpe. Só que a direita, o centro-direita brasileiro, esperava um golpe um pouco menor, né, que elegesse alguém palatável, como Alckmin, ou sei lá o quê. E passaram do ponto, né? Foram um pouco além.
Eles não sabem ainda dominar esse tipo de coisa. Então, o centro-direita passou do ponto e ganharam um Bolsonaro. Aí hoje você vê as arrependidas todas, né? O último me parece que foi aquele Pulha do Diogo Mainardi, sócio daquele outro que eu não falo o nome, que escreveu uma biografia falsa do seu pai. É uma coisa assim, foi Lobão, Danilo Gentili, tem um monte de responsáveis pela eleição do Bolsonaro que, como ratos, abandonam o navio. O penúltimo, acho que foi o Chico Graziano. Teve Reinaldo Azevedo, o historiador do futuro, aquele Vila, Marco Antônio Vila. Estão todos pulando do barco, né? Os ratos todos estão pulando do navio quando veem que o Titanic está indo em direção ao iceberg sem comandante, né? Então, a cada dia você vê Lobão, Alexandre Frota, Joyce, toda essa canalha que ajudou a colocar no poder um miliciano, mentecapto, hoje pula fora. É difícil, eu sei. A gente tem que absorver esses arrependidos, porque aquela máxima, né, de inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é meu amigo. Eu jamais vou ser amigo de um pulha como o Reinaldo Azevedo, que criou o termo petralha. Quando a água chegou na bunda, ele pulou de lado, né? Como ele apoiava o Moro, aí a Lava Jato chegou perto dele, ouvindo uma conversa dele com o irmão do Aécio Neves, ele mudou de lado, né? Se não me engano, foi esse o motivo para ele mudar de lado. Claro, sejam bem-vindos ao mundo da esquerda, ao mundo anti-Bolsonaro. Mas não é assim, eu não vou aceitar, não vou perdoar. Eu uso. Posso usar uma opinião boa, retweetar, ler, entender. Agora, são responsáveis e vão carregar isso para a vida inteira. Pois é. Que tempos, que tempos. Muito difícil. Mas a gente está aqui, Zé, com fé, coragem. Você vê o exemplo da Vera Magalhães, né? A Vera Magalhães meteu o pau no Dória porque ele respondeu ao Lula, dizendo que era uma porca. Aí ontem ela adorou. Quando é de fora, a esquerda e a direita fazer um acordo, ela acha bonito. Lá fora é bonito. Agora, no Brasil, não, porque o Lula... Agora está aí o Diogo Mainardi, o antagonista, chamando o Lula de ex-presidiário. Olha quem está falando isso, o Mainardi, o cara que tem mais processo no Brasil. Não pode entrar no Brasil de tanto processo que ele tem. O cara que ofendeu todo o povo acriano. O povo acriano inteiro entrou com processo contra ele. Ele não pode entrar no Brasil, mora lá em Veneza porque fugiu dos processos. Né? O contrário, agora Zé de Abreu fugiu do processo. Lê a entrevista que eu dei em 2011, 12, no final da Avenida Brasil, que ela dizia de ir embora. Quem me processa? Todos que estão me processando são funcionários públicos que me processam com dinheiro público. Isso é muito louco, isso. Que absurdo, que absurdo. Zé, tem muita gente comentando aqui. Eu quero agradecer o pessoal que está ao vivo, acompanhando a nossa transmissão. No meu Instagram aqui, tem muito jovem que participa, viu, Zé? E o jovem, muitas vezes, por não ter vivido, né, o período da ditadura militar, precisa de referências. Você, né, ainda jovem, veio do interior de São Paulo para a capital, esteve no movimento estudantil, foi perseguido pela ditadura militar. Hoje a gente vê cenas absurdas, inacreditáveis, surreais, de gente da classe média fazer carreata, defender intervenção militar, defender a volta da ditadura. Que mensagem que dá para trazer aqui na lembrança, na memória, né, Zé, para essa juventude que precisa ter clareza do que significa, né, o quanto que é absurdo a ditadura militar, o quanto que é inaceitável, né, a opressão, o autoritarismo. Uma ditadura não existe. Numa ditadura não existe regras, né? Todo mundo sofre. Não existe essa aqui. Se você foi preso porque você estava fazendo alguma coisa. Não estava fazendo nada. Eu fui preso porque eu organizei um congresso da UNE com teu pai. E fomos 800 estudantes presos. Nós nunca pegamos em armas. A gente nunca pegou em armas. A gente lutava como estudante, através do movimento estudantil. Quer dizer, houve uma radicalização da esquerda quando a ditadura proibiu tudo. A gente não podia nem ir mais à aula, não podia fazer passeata, não podia ter centro acadêmico, não podia fazer nada.
Então, a única opção que a ditadura nos deu foi partir para a luta armada. Eu nunca fui adepto dessa linha, mas compreendo perfeitamente o desespero daqueles jovens idealistas que viam o Brasil acabar. Então, hoje em dia, essa coisa de pedir a AI-5, só o fato de pedir AI-5 já é uma coisa completamente fora de lógica. O AI-5 tem o número 5, porque antes do AI-5 teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, aí teve o AI-5, depois teve o AI-6. Então, pedir o AI-5 é um negócio que teria que pedir todos os atos institucionais até chegar ao AI-5. Não adianta você pedir a volta de um ato institucional, isso não existe. Aquilo foi uma invenção acho que do Dani Silva, que era o eterno ministro da Justiça da ditadura, o que assinou o AI-5, né? Mas a ditadura é um regime do medo, né? Você não sabe em quem você confia. Um vizinho ligava para o DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, e dizia: por que o seu cachorro invadiu o terreno dele, ou seu filho roubou uma laranja? Ele ligava para a polícia e dizia que você era comunista. Embora a pessoa nunca tenha nem sabido exatamente o que era comunista. E chegava a polícia na casa do vizinho e levava o cara e dava-lhe um pau até ele confessar que ele era comunista. E a tortura é uma coisa horrorosa, né? Ninguém sabe o seu limite. Você só vai saber o limite da tortura quando você for torturado. E a tortura é o maior crime que você pode cometer contra outro ser humano, né? Não é à toa que a coisa mais baixa do mundo, o Bolsonaro é adepto dela, né? O Bolsonaro é um espírito ainda... Eu fui espírita uma época, kardecista. O Bolsonaro seria aquele tipo do espírito que está na primeira encarnação, entendeu? É tão baixo que ainda não atinou na possibilidade de se transformar num ser humano. Quer dizer, não pensa, não ouve música, não vai a teatro, não vai a cinema, não lê, não sabe falar. Se não sabe ler, se vai improvisar um discurso, são aquelas frases sem nexo, como ele dizer, a questão do bolsonavírus já está indo. Não, ou o bolsonavírus está indo, a questão não vai nem volta. Ele não sabe falar, ele não sabe ler o teleprompter. Então, a Regina Duarte deve ter dado uma lição dele de como usar ponto eletrônico. A última vez ele usou o ponto eletrônico. Você via claramente, se você vê o vídeo, pega a frase que vem depois que ele fala e fala ela antes, como se você fosse dando para ele o ponto no ouvido. Ele vai repetir direitinho. Ele ouvia o que a pessoa falava, porque até para usar ponto você tem que ter inteligência. Se você vê a namoradinha do fascismo na TV, nas últimas novelas, que ela usa ponto, ela também não sabia no começo. Apesar do ponto estar na orelha dela, ela fazia assim com a cabecinha, para ver se chegava mais perto do som. Só que, como estava nela, ia e vinha, então não adiantava muito. Mas na novela você não pode esperar daquela pausa ridícula que ele dava, né? Na novela você tem que ouvir falar. E é muito ruim contracenar com uma pessoa que usa ponto, porque você não vê o olho da pessoa. O olho da pessoa está voltado para dentro, entendeu? Ela está olhando no teu olho, mas a atenção dela está aqui no ouvido, onde está o ponto. Então, não tem jogo, sabe? A bola vai e não volta. E atuar, contracenar é sempre uma questão de jogada. Eu tenho, é claro, colocado para fora toda a minha indignação, né, em cada fala do Bolsonaro, em cada irresponsabilidade das atitudes dele. A gente não deixa, né, nada sem resposta. Mas eu percebo que isso faz parte de uma estratégia dele também, né? Ele é meio que, né, uma pessoa que tenta o tempo todo polemizar para distrair, para que não fique ainda mais evidente a sua incompetência, né? Ele não consegue explicar, por exemplo, por que o governo não paga essa renda básica emergencial a todo mundo que tem direito. Ele não consegue explicar, né, por que o Brasil não tem teste rápido. Sabe, o Zeca, ontem, vendo aquela foto que eles postaram, a família postou aquela foto, tem um jumento comendo sabugo de milho, o jumento aquela mesa que o Alexandre Frota outro dia falou, que é tudo armado, né? É tudo montado, aquela coisa de não ter prato, para fingir que eles são simples, né?
que são pessoas do povo. Mas eu acho que juntando aqueles 4, não deve dar um cérebro. Então, eu me preocupo com essa perspectiva de que ele tem um plano, que ele tem uma estratégia. Eu acho que não há estratégia, entendeu? Eu acho que tem algumas normas do Bannon. Não, é tudo WhatsApp, cara. Tem um jornalista aí que passou uma semana na Deep Web, aí, nos WhatsApps. Como eles criam notícia, é o dia inteiro criando notícias, as coisas mais loucas. As coisas mais loucas. Tem uma notícia, se você entrar naquela época que eu detonei a Regina, foram 3 dias de pau em cima de mim, eram idênticos. Todos os twitters eram idênticos, todos os posts. Eram milhares de posts, todos idênticos. E um amigo me mandou uma foto de um WhatsApp. A ordem da família era me pegar, era eu. O Bolsonaro falou numa entrevista. Tem um ator aí massacrando a Regina Duarte. Era a senha. Quando o presidente falar no ator... Então foram... Eu lembro, eu estava em Gili, numa ilha, e eu me lembro que, porra, era uma loucura. As pessoas falavam... Foi um ataque, assim, absurdo, entendeu? Quando eu chamei o Paulo Guedes de tchutchuca de banqueiro, eu fui também espancado, né, eu lembro. No gabinete do ódio do Bolsonaro. Criaram uma foto minha numa praça na Suécia, pelado lá na praça, como um ativista, né? Então a gente vê coisas das mais absurdas. E o pior é que as pessoas que não têm, assim, ainda, por problemas de, sei lá, de educação, de falta de alimentação na infância, essas pessoas que a gente costuma chamar de gado, que acreditam piamente nesse homem, é um problema sério, né? A gente sabe que isso não é verdadeiro, que não adianta, é muito difícil. Por que eu pedi demissão da minha autoprogramação como presidente da República? Porque você não pode fazer um shadow cabinet, você não pode fazer um gabinete de sombra sem ter um gabinete. Como é que eu vou botar alguém para competir com o ministro da Educação? Como é que eu vou botar alguém para competir com a Damares? Como é que eu vou botar alguém para competir com a Regina Duarte? Seria um despropósito. Eu mesmo, para mim, era um despropósito eu competir com o Bolsonaro. Bolsonaro, a gente não compete com uma figura daquela, né? Porque seria me rebaixar muito. Zé, eu queria te agradecer. Nós já estamos com 40 minutos aqui de transmissão. Foi muito bom. Eu já fumei 2 cigarros aqui. É muito bom ver a tua energia. Continue no Twitter, continue no Instagram. Ocupe aí as redes sociais. Que bom que o Brasil tivesse milhares e milhares, dezenas de milhares de atores como você, que tem compromisso, né, com o país, que enfrenta, né, as batalhas, que coloca a opinião e ajuda, é claro, esclarecer, ajuda a informar, ajuda a abrir a cabeça, colocar luz na cabeça das pessoas. Tem muita gente aqui comentando. Hoje, infelizmente, não vai dar para ler todos os comentários. A gente atingiu aí quase 1000 pessoas ao mesmo tempo aqui nessa transmissão, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem é ativista nas redes sociais, para quem luta, para quem produz conteúdo, para quem enfrenta, né, a máquina de robôs, de fake news, né, o dinheiro público à exaustão, o dinheiro do empresariado sujo, né, sendo usado pelo Bolsonaro, né? Queria que você falasse e deixasse aí a sua despedida, né, a galera que está aqui acompanhando, né, um pouco, né, dessa energia da luta aí, da gente se manter firme, enfrentar, porque não tem mal que dura para sempre, né? Vai passar. Claro. É uma coisa que você estava falando, mas você sabe que eu não me considero, não sou, assim como seu pai, assim como a maioria dos ativistas de esquerda, a gente não optou por isso, Zeca. É uma coisa que vem, é o coração, você não consegue ver. É aquela história. Se você vê uma criança dormindo na rua e não se comove, você ainda não atingiu um nível razoável de humanidade de ser humano. Então, não me vanglorio disso, de nada que eu sou, porque eu fui feito assim. Foi as condições da minha criação, a vida me levou a não tolerar. E é engraçado, isso começou quando eu fui para o seminário. Fui seminarista que me abriram a cabeça. Entendeu? Não foi Marx nem Engels, não foi a política que me abriu a cabeça para esse tipo de coisa, para esse tipo de preocupação social. Isso eu acho que é inerente ao ser humano,
o humanismo, a preocupação com o bem-estar social, com a diminuição da miséria, com a igualdade entre os homens. Isso é cristão. Não é política isso é o mínimo que o ser humano pode fazer. Óbvio, depois você vai lendo com o ativismo, com as leituras, com a prática, você vai aprendendo os caminhos que você pode usar para fazer essa sua luta pela igualdade ser mais profícua. Mas o que eu tenho a dizer, gente, é que não tem como ser diferente. Quer dizer, essas pessoas que um dia foram de esquerda, foram preocupadas e hoje estão na direita, como a maioria do PSDB, é só uma questão de política. Quer dizer, não, eles abandonaram o seu interior em função do poder, do dinheiro, do prazer mundano. É uma coisa muito louca, mas o ser humano se perde. O Fernando Henrique era ídolo meu e do teu pai, certamente. Era a literatura de axila, que a gente chamava, era um grande sociólogo. Depois deu aquela virada. Zé Serra foi presidente da UNE. Está cheio de pessoas que, depois de um certo tempo, se perderam essa humanidade, esse humanismo, e mudaram de lado. Mas eu acho que a função do ser humano na vida é crescer como ser humano. Eu espero que a cada dia eu estou dando um passo maior em busca desse crescimento como ser humano. Tá sim, com certeza. Vamos em frente, com fé e coragem. Zé, um beijo grande, obrigado. Dá um beijo aí na sua companheira. Valeu, um beijo para tua mãe, um beijo para todo mundo aí, um beijo para teu pai também. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigado, um abraço. pessoal. Ótimo, vamos lá. excelente, valeu. Tchau. Valeu, um abraço.